são as questões do setor ferroviário em debate no setorial de mobilidade do PT. A primeira coisa que devemos lembrar é que a lei, no conceito marxista, faz parte da superestrutura, ou seja, o direito é instrumento do poder. Se isso é claro, fica óbvio que as leis brasileiras, em geral, não atenderão aos desejos da maioria da população, em especial dos trabalhadores. Porém, cabe ao operador do direito interpretar, buscando os caminhos e os entendimentos para aproximar a lei dos interesses dos trabalhadores. Outra premissa a ser observada é que interfere nesta apresentação e no debate sobre o assunto é a existência de duas diferentes visões de Estado que estão em disputa no mundo. Eu radicalizo o Estado zero e o Estado máximo. Entre esses extremos, existem várias visões intermediárias de Estado. Essas visões intermediárias, elas relativizam princípios, escolhem alguns setores econômicos, priorizam situações financeiras de governo e suas capacidades de investimento e muitos outros critérios. O Estado máximo deixa de ser princípio em si, podendo se modificar com a conjuntura. O avanço ideológico do conceito de Estado zero se deu a partir do governo Margaret Thatcher, onde as privatizações foram uma ponta de lança. A partir desse período, temos observado derrotas sucessivas do campo defensor de um Estado máximo. Ressalto o papel da social-democracia, que, em tese, poderia estar ao lado da visão de um Estado mais forte, ter se alinhado à visão de Estado zero, isolando a esquerda na defesa desse Estado mais amplo. No Brasil, de forma bem clara, a conjuntura impulsiona a ideia de Estado zero a cada dia, fazendo recuar mesmo os conceitos de visões intermediárias do tamanho do Estado. Fazem parte deste avanço instrumentos jurídicos, como as PPPs, ou a sofisticação em modelagens editalícias, em concessões, autorizações e prorrogações antecipadas, todos temas pertinentes a esse assunto. Hoje, observamos prazos mais alongados para justificar investimentos, gerando envelhecimento dos próprios contratos. Isto vem criando um círculo vicioso, onde o Estado vai ficando cada vez menor e, com isso, perdendo fôlego para investimento, criando novos instrumentos jurídicos. Esse início do governo Lula III, as estratégias usadas anteriormente para investimentos não poderão ser usadas da mesma forma imediata e nem com o mesmo vigor do passado, porque rasparam o tacho. Temos os juros escandalosos e seu impacto violento nas contas públicas, que direciona grande volume de dinheiro para o pagamento da dívida interna. Também foram executadas ações para a desorganização do Estado. A Petrobras, grande empresa com grande capacidade para investimento, foi dilacerada. O BNDES foi descapitalizado, com envio de muitos bilhões para cumprimento das tais metas fiscais e do teto de gastos. A Eletrobras pode entrar nessa mesma conta. A própria capacidade de planejamento vem sendo transferida para o privado há muito tempo, com impacto decisivo no setor ferroviário, como veremos. Mas é necessário fazer investimentos, e o governo está procurando esse dinheiro. O setor privado, através de sua influência no Congresso, acabou trabalhando para que uma série de leis específicas fossem criadas para dar suporte e o norte de como o privado poderia fazer seus investimentos, na ausência do Estado investidor. Apesar de sempre acharmos que inventamos a roda, quando falamos em integração entre modais, gostaria de lembrar que já existe lei que propõe isto, a 12.379, de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação e coloca o princípio da integração
entre os modais, abrangendo todos os entes da federação. Em decorrência desta lei geral, foi criada uma lei específica para o setor ferroviário, a Lei 14.273, de dezembro de 21, que dispõe sobre a organização do transporte do subsistema ferroviário, o uso da infraestrutura, tipos de outorga e outras matérias. Entre uma e outra, tivemos uma lei que é a que está trazendo as questões de grande complexidade e que, de certa forma, se insere nas questões que eu coloquei preliminarmente. É a que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação, prorrogações antecipadas, relicitações de contratos de parceria, a Lei 13.448, de 5 de junho de 2017. Essa lei é para projetos incluídos em PPPs e vários setores da mobilidade, inclusive no ferroviário. É dentro desse arcabouço legal que estão situados os problemas das ferrovias, que estão em debate aqui no setorial. Claro que outras leis, como a de concessões, das PPPs, de licitações, também são pertinentes à questão, mas ficam como subsidiárias por serem leis gerais. O que aconteceu? Concessões importantes que já tinham sido realizadas em torno do ano 2000 começaram a ter seus prazos contratuais de encerramento se aproximando. Foram criadas leis para permitir que o Estado brasileiro renegociasse essas antigas concessões, bem como criasse novas bases para o investimento privado no setor do transporte ferroviário. Neste contexto legal, surgem, de certa forma, as figuras da relicitação, inclusive com uma decisão recente no setor rodoviário, negociação com investimento cruzado, se não me engano, a FIOL, e a própria figura das autorizações. Quais questões foram surgindo e exigiram decisões? Por que prorrogar? Por que não fazer nova licitação? Prorrogando, quais são as bases de negociação para isso? Por que autorizar? O Estado pode dar conta do recado? Como definir os valores econômicos envolvidos para eventual negociação? De novo, radicalizo e pergunto: vamos licitar tudo o que falta e prorrogar o que já existe? Ou, radicalizo novamente, o interesse público da população é no sentido de não licitar nada, de não prorrogar nada e, se possível, retomar tudo que foi privatizado. A questão que se coloca para esse trabalho é: este arcabouço legal consegue dar suporte às decisões que responderam essas perguntas que eu coloquei acima, algumas inclusive antagônicas? Sim, as leis têm condições de dar segurança ao administrador, mas a resposta a estas situações são claramente de cunho político e econômico e, portanto, necessitam de condições políticas favoráveis. Como já foi comentado sobre o Congresso e suas ligações para a elaboração das leis, cabe acrescentar que existem outros locais de poder e que fazem parte desse elenco de forças políticas necessário para os encaminhamentos: o Judiciário e o Tribunal de Contas. O que o setorial pode fazer com esta percepção de que o governo vai manter o movimento? De continuar licitando, prorrogando, relicitando. Se quisermos que pare, pressão para diminuir a velocidade. Mas se continuar o movimento mais privatista, procurar pressionar que o governo aplique o modo petista de governar. Como o modo petista de governar, o que seria importante que estivesse presente? Que o Estado tivesse no controle do planejamento, da regulação, da gestão e incentivando a participação popular. A participação popular, o controle social, está presente em vários artigos da Constituição de 88 e, em consequência, em várias legislações, como, por exemplo, a Lei de Licitações e das Concessões. O SUM está incluído neste contexto de participação social. A partir dessa constatação de que a lei, apoiando a participação popular, retorna à questão política.
Devemos trabalhar para tirar do papel as cláusulas de participação, influenciando a ação política do gestor e, claro, apoiando a pressão cidadã para fazer valer seus direitos. Da mesma forma, nas questões de gestão. Nas várias leis que foram elencadas, existem artigos de sobra, onde está claro o dever da administração em regular, planejar e gerir os contratos. Questões que estão preocupando atualmente. A devolução de linhas e as autorizações, linhas pequenas ou as linhas estruturantes. Para se fazer uma devolução, ou seja, uma licitação que não deu certo e a empresa quer devolver o serviço, ou uma boa autorização, que é onde o Estado permite, ele autoriza que uma empresa privada faça as desapropriações, a construção de uma linha, a legislação exige pareceres técnicos de avaliação integral do contrato para ambos os casos, para que possam ser operacionalizadas. Então, é necessário gestores e funcionários avaliadores comprometidos com o interesse público, que tenham princípios éticos de bom conhecimento técnico. Ou seja, o problema não está na legislação, mas sim em quem vai operá-la. Da mesma forma, as relicitações e as prorrogações antecipadas. Em ambas, há uma negociação a ser feita entre o público e o privado. Não há dúvida que existe a possibilidade de boas negociações, mas sempre haverá necessidade da vontade política e correlação de força favorável. Destaco alguns comandos legais que dão amparo ao administrador para cumprir o seu dever de regular e planejar. A que cria o Sistema Federal de Aviação. Artigo 5º, compete à União, nos termos da legislação, a administração do sistema ferroviário, do Sistema Geral de Aviação, que compreende o planejamento, a construção, a manutenção, a operação e exploração. Na Lei das Ferrovias, compete à União, que ainda tem vetos em debate, compete à União regular e outorgar a exploração de ferrovias como atividade econômica, regular, controlar, fiscalizar, penalizar, ou, na letra F, conciliar, dirimir, inclusive, os conflitos não resolvidos pela autorregulação. A política setorial, a construção, a operação, a exploração, preservação do meio ambiente, todos são princípios que devem ser seguidos em toda essa discussão, tanto na devolução, na questão das autorizações, nas relicitações, etc. Adoção das melhores práticas do setor ferroviário, estímulo ao investimento em infraestrutura, na malha ferroviária, estímulo à concorrência intermodal e intramodal. Na devolução dos ramais que forem feitos a pedido, a concessionária deve manter a obrigação de guarda e vigilância dos ativos até a conclusão do processo de apuração da devida indenização ao poder concedente, prevista no contrato. O valor da indenização devida pelo concessionário em razão da desativação ou da devolução de que trata esses artigos deve ser apurado pelo regulador ferroviário, nos termos do contrato, metodologia de cálculo vigente, visando permitir a compensação de créditos. O pedido de desativação ou devolução dos trechos ferroviários deve ser acompanhado de estudo técnico, disponibilizado pela concessionária, que indica alternativas para a destinação dos bens vinculados, transferência para o novo investidor, reurbanização de formação. Tem uma parte bem interessante que faz com que todo o sistema ferroviário ele esteja compatibilizado com o urbano das cidades onde ele for atravessar. A lei, a 13.448, fala da relicitação, da prorrogação do contrato de parceria. A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, observado o artigo 3º da lei. A relicitação, com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação de serviços, o órgão ou a entidade competente poderá realizar, observadas as condições da lei, a relicitação do objeto dos contratos de parceria dos setores ferroviário,
aeroportuário, etc., cujas disposições contratuais não estejam sendo atendidas por esses contratos. Que a gente pode entender com tudo isso? A possibilidade de nós fazermos boas negociações para fazer relicitações, autorizações, existe. O problema é se o corpo técnico ele está preparado para fazer, para enfrentar, o poder político está preparado para enfrentar a força política que faz esse enfrentamento contra o Estado, muitas vezes, um planejamento que, muitas das vezes, está sendo feito pelo poder privado. Imaginar a hipótese de uma autorização feita e planejada de uma linha estruturante num contexto de uma fragilidade de rede do sistema ferroviário é extremamente preocupante. Isso, eu acho que dá um pano de fundo que mostra a gravidade do assunto que o setorial está discutindo, das dificuldades que nós temos que enfrentar e, de certa forma, um governo que já está andando e fazendo essas coisas todas, né? Então, acho que o Valente tem colocado as questões da infra, o pessoal da NTT falando em todo um estudo dos contratos, um reestudo de qualidade desses contratos, na parte de fiscalização, da modelagem econômica, ou seja, existe lei que dá suporte para tudo isso. O problema, de novo, é quem está operando, como está operando, a forma com que está operando, e as decisões políticas são baseadas em que tipo de força que vai prevalecer. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado. Eu fiz uma apresentação que daqui a pouco eu vou pedir para o Jorge colocá-la para todo mundo ler, que, na verdade, foi alguns comentários sobre a própria lei, né, do transporte ferroviário, que lançou agora. A lei é muito interessante, o nego escreve muito bem e tal, mas tem muitas coisas ali que elas impactam, inclusive com relação a outras legislações, né? Então, e aí, na hora de executar, é que a gente vê o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Então, a minha abordagem sobre essa lei das ferrovias foi sobre o que ela traz de novo para nós, né, e o que ela pode repercutir em termos de transporte ferroviário como um todo. Eu vou pedir, então, agora, a partir dessa introdução, para o Queiroz colocar o material na tela, e que eu vou começar a ler esses assuntos aqui e fazer meus comentários em cima dos artigos da lei, e vocês vão vendo aí como é que a gente vai fazer essas abordagens. Tá? Então, vamos começar. Podemos passar primeiro slide? Isso é a Constituição da República, não é? Ela diz que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham limites do Estado ou território. Tá? Território é o território nacional, tá? Não é territórios que a gente tinha no Brasil à época, não. É o território nacional. Então, para vocês terem uma comparação, ali no item E, o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, né, que também é uma atribuição da União. Na verdade, a questão ferroviária e rodoviária são iguais. Só é de responsabilidade da União o que é interestadual, serviços, e observe o seguinte, são serviços, não é infraestrutura, não é nada, são serviços de transporte, não é? Então, o que não extrapola a fronteira de Estado, não é do Estado, e o que extrapola é da União, né, que é o caso dos serviços que são interestaduais ou internacionais. Podemos passar para a próxima, que já vamos entrar na lei. Tá? Então, essa lei ela diz o seguinte: compete à União estabelecer normas para a segurança do trânsito e do transporte ferroviário em todo o território nacional. Olha, até aí tudo bem, mas acontece o seguinte: no âmbito do Estado, né, o serviço é o Estado que determina, e não é a União. Né? Agora, nesse aspecto também, eles deveriam ter observado esse decreto, né, de 289, de 63,
sobre o regulamento da segurança e tráfego da Polícia de Estrada de Ferro. Ele foi substituído por esse decreto 1832, tá? Que é o regulamento de transporte ferroviário que está em vigor até hoje. E vocês vão ver como é que esse regulamento vai impactar nessa própria lei lá na frente, tá? Apesar de ser um decreto, tá entendendo? E o outro ser uma lei, mas tem uma abordagem desse decreto que contradiz a questão legal e nós vamos ter que ver como é que isso aí vai ficar lá na frente. E aí vocês vão observar. Né? Então, aí o item, esse é o primeiro item, né, que é estabelecer as normas para a segurança de trânsito, transporte ferroviário em todo o território nacional e nas ferrovias integrantes do subsistema ferroviário federal, definidas na lei tal. Bom, regular e outorgar a exploração de ferrovias de atividade econômica. Ele não entra na questão social, não é? Porque não é só a questão econômica, nós temos uma questão social, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Compete à União apenas o que tange os serviços de transportes interestaduais ou internacionais. Os intermunicipais do interior do Estado são de responsabilidade do Estado. O que está em preto, normalmente, é comentário meu, tá bom? Vamos adiantar, mais o próximo slide. Bom, quais são as funções, né? Como já foi colocado pelo Sampaio, regular, controlar, fiscalizar, autorizar, responder, barará, esse negócio todo aí, né? São responsabilidades que a União tem. Compete o Estado, o Distrito Federal e os municípios, outorga do serviço de transporte ferroviário das ferrovias que compõem seus respectivos sistemas de viação. Qual Estado, aí vem a pergunta, qual Estado possui o sistema ferroviário próprio? Está entendendo? São Paulo, são as linhas da CPTM, eu não conheço nenhum sistema ferroviário próprio. Aqui nós temos a MG 123, MG não sei o quê, 55, MG não sei o quê, mas estrada de ferro mineira nós não temos, e não tem isso no Brasil inteiro. Então, isso é uma forma, nessa lei aí, ó, de tirar o Estado fora da jogada. Entendeu? Porque se não existe os sistemas que foram encampados em 57 pela rede ferroviária, todos os sistemas foram encampados, então qual que é o sistema de viação ferroviária dos estados? Então, ninguém sabe. Então é uma situação que isso aí deixa em aberto. Outra, o parágrafo 2º diz que a União pode delegar a exploração do serviço que trata do inciso 2 do caput desse artigo aos estados, Distrito Federal, municípios, observada a legislação. Acho que esse pode é relativo. Bom, então não tem estado que possui um sistema ferroviário próprio. Então, isso já é uma forma da União começar a cercear aquela situação que é disposta na legislação, na Constituição, de que o serviço de transporte ferroviários no âmbito do Estado é do Estado e não é da União. Não é? E no parágrafo 2º, a União pode delegar a exploração. Olha, se isso já é uma atribuição do Estado no âmbito intermunicipal, tá? Ela não pode, ela deve delegar, não é? Porque senão a Constituição não se cumpre. Não é? Artigo 3º. Ficam estabelecidas as seguintes definições para a fim de aplicação da lei e sua regulamentação. O agente transportador ferroviário é a pessoa jurídica, é a pessoa responsável pelo transporte ferroviário de cargas desvinculada da exploração da infraestrutura ferroviária. Olha, é só cargas, passageiros não é? Porque o agente transportador ferroviário, você vai ver que em outros pontos ele diz que passageiro também é colocado. O que dá a impressão de quem analisou essa lei é que as pessoas pouco conheciam o sistema ferroviário. E vou, dentro dessa discussão, falar um pouco sobre também os vetos que houveram, que vocês vão ver que parece que não tem muito sentido, tá entendendo o que as pessoas estão falando. Eu cheguei a identificar que parece que não sabe nem de quando se devolve uma faixa de domínio ou uma ferrovia, eles não sabem nem para quem que devolve, acho que eles não sabem quem que é o dono dessa linha que foi devolvida. Né? Eu acho que eles não sabem que isso é o DENIT, porque tem uma parte dessa discussão partiu do seguinte, quando houver a devolução dos trechos, era para devolver para a NTT avalia e depois dá o destino. O destino é o DENIT, que ele é o dono da propriedade, né? Desde que foi desmembrado. Agora, lá está dizendo, não, porque tem que entrar Secretaria de Patrimônio da União, não tem nada a ver com o Patrimônio da União, isso é um ativo que é do DENIT e foi arrendado. A NTT, a hora que terminou ou que foi devolvido, a NTT vai analisar isso que foi devolvido e vai passar de volta para o DENIT. Então, parece que quem analisa isso aqui ele não conhece muito
os meandros da coisa. E nós vamos ver que tem coisas graves aqui um pouquinho mais para frente, que vocês vão ver que a situação fica muito aberta, não é? Bom, o autorregulador, aí entra a definição do autorregulador ferroviário, né? Uma entidade associativa constituída de operadores para gerenciar e diminuir as questões do conflito de natureza técnica operacional. Olha só, gente, o DENIT já tem um orçamento, melhor, a NTT, que é a função dela fazer, regular e fiscalizar a concessão, o trabalho, a linha que foi concedida, não é? Ela está aí propondo uma autorregulamentação, que seria juntar algumas pessoas das operadoras de interesse, das concessionárias de interesse, e fazer uma autorregulação antes da NTT. Quer dizer, ela, na verdade, ela está delegando isso aí para o autorregulador resolver. A NTT tem um orçamento para mais de R$ 1 bilhão, está entendendo? E ela gasta 10% disso aí só na regulação e fiscalização do ferroviário e do rodoviário. Se ainda vai arrumar autorregulador para poder dar menos trabalho para a NTT, é preferível fechar a agência, porque não tem muito sentido, está entendendo? Você está gastando R$ 1 bilhão de reais por ano para alguém que só faz 10% do serviço, que é do serviço fim, e agora ainda passa as atribuições, designa isso aí para o regulador ferroviário, quer dizer, de forma que eles resolvam. Agora, você imagina, eu sou um usuário, tá, do sistema ferroviário. Eu vou reclamar para quem? Para outro regulador ferroviário, que é feito pela uma congregação de todos os transportadores de carga? Eu vou reclamar para eles mesmo? Ah, não, a primeira instância passa a ser ele, para depois passar a ser a NTT. Aí você vai na NTT, a NTT vai falar com quem? Com o autorregulador ferroviário? Fica um negócio meio ruim para o usuário reclamar. Quarto, ferrovia é um sistema formado por infraestrutura ferroviária, presta atenção, com operação de transporte ferroviário atribuída a uma operadora ferroviária. Isso é importante, essa definição, né? Observem só. A ferrovia é formada pela infraestrutura ferroviária de transporte mais uma operadora ferroviária. Isso eles definem como uma ferrovia. A infraestrutura ferroviária é o conjunto de bens essenciais à operação de uma ferrovia, especialmente quanto ao tráfego ferroviário, bem como de bens destinados ao apoio logístico e administrativo da própria ferrovia. Então, especificamente, a infraestrutura ferroviária se refere ao tráfego ferroviário. Regulador ferroviário, órgão ou entidade da União, do Estado e do município, que tem a atribuição de regular e fiscalizar. Essa é a função da NTT, que ela está terceirizando para uma autorregulação. Trecho ferroviário, extensão definida da linha férrea delimitada por quê? Por pátios e pátios. Faltou entre estações, né? Quer dizer, estação não entra nisso, passageiro não entra nisso, igual centro logístico de distribuição regional de carga e de mercadoria. Nós só transportamos granel, é só carga pesada, carga geral e mercadorias, e container, Shopee, Mercado Livre, nós não vamos transportar. Está entendendo? Então, faltou isso aí em termos de abrangência da lei, né? Porque aí está parecendo que só vamos tratar carga. Princípios, diretrizes, a política setorial, a construção e operação, exploração, regulação e a fiscalização de ferrovia em todo o território nacional deve seguir os seguintes princípios. Qual é a política? A pergunta que fica é: qual é a política setorial das ferrovias? A que tem é privatização e erradicação, a única política que tem. Eu não conheço outra política. E várias vezes eles citam a política do setor ferroviário, a política disso, a política daquilo, que, no fundo, não existe. Pelo menos eu não vi nenhum lugar uma política que se refira diretamente ao setor ferroviário, né? Como isso aí vai crescer, são as diretrizes, até que no início do governo Lula, no primeiro governo Lula, tinha o plano de revitalização das ferrovias. Hoje em dia não tem nada, tem um Samarilove, um pega para acabar aí, que ninguém sabe muito bem onde é que vai dar. Bom, 8. Distribuição de rotas. Olha só, distribuição de rotas de determinada malha ferroviária entre de distintas operadoras ferroviárias, de modo a impedir a concentração de origem e destino. Distribuição de rotas de forma a impedir a concentração de origem e destino. Depois ele entra com defesa da concorrência.
Como a gente vai defender uma concorrência entre ferrovias se a gente impede a concentração de origem e destino? Então, não tem concorrência, porra, tá entendendo? Você não tem, você não sai do mesmo lugar e vai para o mesmo outro lugar, não são duas ferrovias concorrentes ao mesmo ponto, porque ela está proibindo, ela está impedindo a concentração de origem e destino. Como é que faz essa defesa da concorrência? Eu não sei como é que pode fazer isso. Artigo 5º. A exploração econômica das ferrovias deve seguir as seguintes diretrizes. 8. Estimula a concorrência intermodal e intramodal como inibidor de preços abusivos e praças competitivas. 9. Estimula a autorregulação fiscalizada, regulada e supervisionada pelo poder público. Onde aconteceu isso? Eu não sei onde que aconteceu isso, esses estímulos, essas coisas todas. Isso nunca aconteceu. Na prática, o frete para terceiros, quando é de interesse da ferrovia, ele parte da diferença do percentual sobre o frete ferroviário. É isso que acontece na prática. Isso é, se o frete rodoviário Rio-São Paulo de uma certa mercadoria está R$1.000, tá? Se ele for ferrovia, a ferrovia faz para ele por 900. Ela não entra no detalhe do que o custo operacional dela, daquela regra que a gente tem de 1/3, o custo da ferrovia é 1/3 do rodoviário e o da navegação é 1/3 da ferrovia. Então, eles não utilizam isso, eles não querem saber do custo, eles querem saber de um desconto sobre o valor do rodoviário. Eu já ouvi dizer que isso acontece também na questão do transporte fluvial também, está entendendo? Mas isso eu não posso dizer porque não é da minha área. No ferroviário, isso é a praxe que acontece. Ninguém não se faz uma a não ser que seja de cargas próprias, isso é, do interesse do lobby que comprou aquela ferrovia, da turma que comprou aquela ferrovia, aí eles fazem preço mais barato, porque a faixa tarifária permite isso. Caso contrário, o preço é um desconto sobre o valor do transporte rodoviário. É um desconto que se dá e tal para poder se maximizar esse lucro desse tipo de transporte. Da classificação. A exploração das ferrovias classifica o quê? Quanto a espécie de carga e de passageiro. E os trens mistos não entram nesse detalhe? Os de carga e passageiro? E a shortline basicamente é trem misto, é trem com container e carros de passageiros, não entraram nesse detalhe. Então, quer dizer, eu achei que ficou faltando. O artigo 8º. A exploração indireta de ferrovia será exercida por operadora ferroviária. A outorga de determinada ferrovia não implica na preclusão da possibilidade de outorga de outras ferrovias, ainda que compartilhem os mesmos pares de origem e destino ou na mesma região geográfica. Olha, no artigo 3, que eu mandei vocês guardarem lá atrás, a ferrovia é um sistema formado pela infraestrutura ferroviária com a operação do transporte ferroviário atribuída a uma operadora ferroviária. Contudo, esse artigo 8º, parágrafo 4º, diz que uma outorga de uma ferrovia não impossibilita a outorga de outras da mesma infra. Eu acho que isso faz a lei ficar confusa. Não é? Pode ou não pode, na verdade? Não é isso? Então, isso aí eu acho que deixa dúvida nessa legislação. Artigo 9º. A execução do transporte ferroviário de cargas ou de passageiros, desvinculado da exploração da infraestrutura por agente transportador ferroviário, depende de inscrição válida de registro a ser instituído. Eu acho que é uma bobagem colocar isso aí. Não seria só uma autorização? Faz um pedido de autorização e pronto. Não precisa de estar em inscrição válida de registro a ser instruído pelo regulador. É só fazer uma autorização. Já que estamos numa discussão de autorização, não precisa de ter esse montão de coisa aí dizendo que o transportador precisa de fazer isso, mas aquilo outro. Dá uma autorização para ele que ele resolve. Das ferrovias exploradas em regime público, das concessões, além do... Olha só a situação. O que eles estão tentando com essa legislação é tornar mais complicada a questão da concessão, estão tentando colocar um problema para se fazer uma concessão, para julgar todo mundo para autorização. A permissão, antigamente, era autorização, permissão e concessão. A permissão, como tinha que fazer licitação também, foi para o espaço. Então, eles foram direto para a autorização, porque a autorização não tem licitação. Tá? Então, tudo que vai... Você observa o seguinte, que tudo que vai estar ligado à concessão, tá entendendo? É uma situação mais complicada do que a autorização, e eles vão tentar julgar todo mundo para a autorização, para poder
não ter muito problema de licitação, não ter outras complicações por parte da agência. Das deslizações e devoluções dos ramais a pedido, tá? Que é um outro problema. A concessionária pode requerer ao regulador ferroviário a desativação ou a devolução de trechos ferroviários outorgados antes da vigência da lei de 2017. Isso é, pega todos os contratos que já foram concedidos. Então, o concessionário pode devolver o trecho que ele quiser desde dentro dessa lei. Quais são esses ramais? São os que não apresentam tráfego comercial nos últimos 4 anos, anteriores à apresentação do pedido, ou que seja de operação comprovadamente antieconômica, no âmbito respectivo do contrato, independente do prazo, sem tráfego comercial e sem função do exaurimento das fontes de carga. A operação antieconômica para granéis, que é só o que se trata hoje em dia a ferrovia, pode não ser para mercadoria de maior valor agregado e nem de passageiros, né? Então, é o seguinte, eu já vi, eu participei de várias situações que é o seguinte, a concessionária quer parar o tráfego de trem em alguma linha, ela faz o seguinte, ela começa a levar a carga a 20 km por hora. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas está muito devagar. Não, aí ele fala assim, não, mas tem que ter cuidado com a linha, que a manutenção é um problema dele. Né? Mas eles têm que ter cuidado com a linha, com a carga, porque a carga não pode acidentar, porque vai trazer prejuízo para o usuário. Aí andava com a linha 24 horas, 20 km por hora. Aí o cara falou assim, bom, beleza, mas a minha carga ela tem que chegar amanhã em São Paulo, não pode demorar 4 dias para chegar em São Paulo, entendeu? Então eu vou de caminhão. Aí, beleza, sai da linha. E aí a linha fica assim, ociosa. Ela ficou assim, ociosa, é o motivo para eles poderem parar a linha. Tá entendendo? Então é isso que acontece. E por que quer parar a linha? Porque se é uma linha marginal, o que eles vão fazer é o seguinte: eles vão usar o trilho daquela linha para usar na linha principal deles. Então, eles tiram o trilho que está bom, naquela linha que está pouco usada, tá, e colocam na linha de carga dele, na linha dos corredores. E pegam o trilho que está arrebentado, que já está desgastado na linha dos principais corredores, e colocam lá no lugar da velha. Por isso que os ramais que estão sendo devolvidos estão tudo no bagaço geral, não tem nenhum que preste. Tá entendendo? E isso vai ser um problema que a gente vai ver aqui mais na frente, quando eles falam de relicitar, de fazer uma nova concessão sobre isso, porque quem é que vai pegar, por exemplo, você pega a linha lá do Roberval, a linha lá da Novo Oeste, tá entendendo? Segundo eu estava conversando com ele, no início tinha que se trocar coisa de 250 mil dormentes, que hoje em dia tem que trocar para mais de 1 milhão de dormentes. Tá entendendo? Então, o cara que pegar essa ferrovia, ele vai ter que gastar uma grana para colocar ela como ela era 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Não é nada, nenhuma modernidade, não. Vocês observam só o que está acontecendo, não é? Mas vamos lá. Então, é isso que acontece. A ferrovia ela pode, vamos dizer, forçar a desativação da carga, não é? E, com isso, tornar a linha abandonada, deixar a linha aqui dizendo que ela não tem nenhuma utilização para ela. A concessionária deve manter a obrigação de guarda e vigilância dos ativos até a conclusão do processo de apuração devida à indenização do poder concedente prevista na vedação. Isso é um fato, está entendendo? Só que é o seguinte, eles colocam a segurança patrimonial, se vocês forem ver, está entendendo? Como sendo uma pessoa que apenas, se ela vê um mal feito, se ela vê algum problema, está entendendo? Na situação, ou de latrocínio, ou de qualquer coisa, eles falam para vocês vão ver que a função da segurança patrimonial é isolar a área e chamar a polícia, ou chamar quem é que deve, quem de direito para poder atuar. Olha, gente, se for isso não vai funcionar, porque, olha só, a União entrega uma estação para a concessionária tomar conta. Está entendendo? Esse exemplo eu vou citar um pouquinho mais na frente, que vocês vão ver. A segurança patrimonial vê que tem um vagabundo metendo fogo na estação. Pela regra que está aqui, o dever dele é isolar a estação que está sendo incendiada e chamar o bombeiro. Tá entendendo? Agora, ele não impede o cara de tacar o fogo, ele não age de forma alguma. Tanto dessa forma com relação à segurança patrimonial, quanto à questão de segurança do usuário. Está entendendo? Se ele vê um usuário sendo assaltado dentro de uma estação, ou um usuário atropelado por um trem, está entendendo? Por essa lei aqui, é para ele não fazer nada. Está entendendo? Agora, a gente
a gente contesta a questão do motorista de veículo, de carro, que atropela uma pessoa e não dá ajuda, e nós queremos prender, queremos fazer tudo. Na questão da ferrovia, tá? Se atropelar, atropelou alguém que cuide, entendeu? A segurança ferroviária não atua nesses casos. Então, pelo menos isso foi cortado. Quem fez esse veto, ele nunca deve ter visto, deve ser algum burocrata de Brasília, que nunca deve ter visto quando uma pessoa é atropelada por um trem, quando ela perde uma perna ou perde uma trem, quando ela não é completamente decepada, ela é completamente cortada pelas rodas do trem. Tá? Uma pessoa, quando acontece isso, cortou o pé dessa pessoa no trilho. Tá? A primeira coisa que a pessoa faz é desmaiar por causa da dor. E ela fica sangrando. Se não tiver ninguém para poder acudir ali, ela vai morrer de tanto sangrar. Tá entendendo? E o cara simplesmente diz que não é para ninguém fazer nada, que é para chamar, ligar para um órgão, para o 190 ou 192, para ver se alguém ajuda. Tá entendendo? Porque ele não pode fazer nada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Um atropelamento na ferrovia. Eu moro em Barra Mansa, tem um pátio ferroviário no meio da cidade. Lá, vira e mexe, um corta a perna de um quando não mata, tá entendendo? Trabalho no metrô. No metrô, você sabe como é que funciona as coisas também. Aí diz que é só para não atrapalhar o tráfego ferroviário. Vamos ler que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O valor da indenização devida pela concessionária em relação da desativação ou demolição dos trechos que trata o caput desse artigo. Aumentar não, baixou. Pode ser investido na expansão da capacidade e na ampliação da malha, remanescer responsabilidade do concessionário, ressalvada a obrigação prevista em contrato, na solução de conflitos urbanos, na preservação de patrimônio ferroviário ou em malha de interesse do poder concedente, conforme acordado entre o regulador ferroviário e a concessionária da forma da regulamentação. No meu ponto de vista, essa lei aí toda foi feita para colocar isso, para colocar que o concessionário ele pode usar os valores da linha que ele abandonou nos trechos de interesse dele, está entendendo? Aí fala que também ressalvado, mas isso aí já entrando na lei, já é uma força para ele poder pedir esses investimentos. Tá? Então, essa lei tem como objetivo possibilitar ao concessionário devolver ramais de interesse para a União e utilizar os recursos da melhoria dos seus corredores de exportação. Todo esse bababá resume nisso. Isso é que era o importante. Os concessionários sempre quiseram, em vez de recuperar os trechos que eles abandonaram e trocar os trilhos, etc. e tal, em vez de eles recuperarem esses trechos, pegar esse dinheiro e colocar de onde é interesse deles. Salvo que nessa lei, né, nesse artigo, ele também diz que pode ser investido em outra malha de interesse do poder concedente. Isso aí pode ter uma novidade, mas eles vão fazer força para que isso seja investido no trecho que está com eles. Naturalmente, eles vão trabalhar dessa forma, independente do governo pedir outra malha ou não, eles vão tentar fazer isso. Né? Podemos até convencer ao contrário, mas que eles vão tentar. O pedido de desativação e devolução, vocês observaram que nós já estamos aí falando com pedido de desativação, erradicação, tá entendendo? E privatização. Né? Nós só estamos tratando disso. Por isso que eu estou falando, qual que é a nossa política? A política que nós temos ou é erradicação ou é privatização. Essa é a política que nós estamos vendo. O pedido de desativação e devolução dos trechos ferroviários deve ser acompanhado de estudo técnico disponibilizado pela concessionária que indica alternativas e destinos dos bens. Não é? Por exemplo, transferência para novo investidor, utilização do transporte passageiro, criação de acessos ferroviários, destinação de finalidade. Se houvesse alguma atividade de interesse do concessionário, ele já iria identificar e nem iria pedir devolução, eles já iriam utilizar esse terreno para esse fim. Não é? Então, o que a gente vê é que esses estudos aí, se não for de interesse do concessionário, vai ser um estudo feito nas coxas, entendeu? E é bem capaz de dar 5 ou 6, ou reurbanização, ou alienação de forma prevista nos artigos. Então, é isso que vai acontecer com a ferrovia. Não vai, eles vão devolver simplesmente e não vão achar outras funções para isso, não é? Porque não é de interesse deles, entendeu? Não é o objetivo deles. Então, eles vão fazer um estudo só para poder entregar para a União sem maiores compromissos.
Artigo 24. É a União autorizada a desativar os trechos, desativar outra vez, trechos ferroviários de tráfego inexpressível para os quais não haja operadores interessados. Eles, então, baseado na reumanização, formação de parque, alienação, eles vão pegar e vão desativar esses trechos. Interessante que vocês vão ver lá na frente, ele desativa, mas também não dá uma outra finalidade. Parágrafo único. Aí, que é o que eu falei. Decorridos 5 anos de decretada a desativação, a faixa de domínio do trecho desativado poderá ser erradicada e utilizada apenas para finalidades que não impeçam sua posterior utilização como ferrovia. Olha só, gente, você está com uma ferrovia que está desativada, já não tem tráfego nenhum, você pode utilizar ela, mas tem que deixar para ela poder ser usada lá na frente. Quer dizer, uma ferrovia que, às vezes, está completamente desatualizada, o traçado está cheio de curva, feito para 1900 antigamente, enfim. Aqui remete-se à erradicação dos trechos antieconômicos, não havendo em consideração a necessidade social, isso é, você tem uma faixa de domínio que passa numa cidade onde esse trecho foi desativado, você não utiliza isso nem para moradia, nem para nada, nem para uma atividade social qualquer. Não, você tem que deixar aquilo ali reservado para uma posterior utilização da ferrovia. Também não se prevê uma operação por empresas públicas estatais, isso é, para serviços com caráter social e de desenvolvimento. Quer dizer, poderia, nesses trechos, utilizar uma operação estatal, mas não tem uma empresa pública que ainda possa fazer isso. A única estatal que nós temos, que é a Infra-Valec, a atribuição dela é na administração da infraestrutura ferroviária, e não da ferrovia como um todo. Então, ela só pode administrar, tá, a linha, mais nada. Né? Se ela for, vamos dizer assim, tomar conta de alguma coisa, seria só a linha. Ela não tem autorização para operar propriamente dito. Artigo 18. Os contratos de concessão da ferrovia firmados a partir da data da publicação da lei devem prever recursos. Olha só, contratos de concessão. Quer dizer, os contratos de autorização não precisam? Eles tiraram, quer dizer, a turma que vai pular todo mundo para autorização, para autorização não precisa. Só os contratos de concessão que foram firmados a partir da publicação da lei, que tem que ter recursos para o desenvolvimento tecnológico do setor e para a preservação da memória ferroviária. Os contratos de autorização, não. Ué, por que isso? Porque só os de concessão tem que prever esses recursos. E os recursos, aí, parágrafo 1º, os recursos do inciso 1 desse artigo devem ser utilizados para a realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor, etc., mediante aplicação em programas prioritários, observados as diretrizes do Poder Executivo, em parceria com instituições de ensino, pesquisas estatais, ONG, etc. Cara, isso aí, esses recursos são os recursos que a gente pode desenvolver o COBRA, entendeu? Porque a instituição de ensino está nessa, o FRJ está dentro dessa, então seria um recurso que a gente poderia desenvolver, né, esses nossos protótipos, né, com relação a isso. Né? Mas isso é só para concessão, não é para autorização. E os recursos referidos no inciso 2º, né, são para projetos para preservação do patrimônio artístico e cultural de valor histórico das ferrovias, tais como execução e investimento em trens turísticos, museus, projetos educacionais, artigos de história. Bom, nesse caso aí, nós, no governo anterior, fizemos 2 projetos. Um projeto era do Museu Ferroviário Nacional, na Estação Barão de Mauá, da Estrada de Ferro Leopoldina, no Rio de Janeiro, né? Onde era previsto ali, o projeto que nós desenvolvimos era o Museu Ferroviário Nacional, né? Uma estação simbólica com o nome Barão de Mauá. E o segundo projeto foi o trem do Imperador, que era um projeto de recuperar a primeira ferrovia do Brasil, lá em Guia de Pacobaíba, a Estrada de Ferro Mauá, e incluí-la dentro de um projeto turístico que faria uma viagem de navio partindo do porto do Rio de Janeiro até o Pier de Mauá, e de lá subiria nesse trem, que seria a recuperação desse primeiro trem que Barão de Mauá implantou, da primeira estrada de ferro, iria até terra, seria mais em Bongaba, e de lá continuaria por via rodoviária até Petrópolis ou Teresópolis. Eram 2 projetos que nós desenvolvemos naquela ocasião, que estão aí, que podem ser utilizados nessa história. Vamos lá, mais um.
As operadoras ferroviárias devem apresentar a lista de projetos financiados com os recursos que trata o caput deste artigo para aprovação do regulador ferroviário. Ué, os outros não podem apresentar, não só as operadoras ferroviárias. Interessante, né? Parece que esse recurso, eles que vão desembolsar, mas eles já vão com o que eles querem que seja aplicado. Né? Esquisito isso, já que todo mundo pode aproveitar desse recurso, porque só o pessoal das operadoras ferroviárias pode apresentar uma lista desses projetos, né, financiados com esses recursos. Acho isso complicado. Capítulo 5. Das ferrovias exploradas em regime privado. Aí vocês vão ver que agora passam para o regime privado. Da autorização. Né? A autorização para a elaboração de ferrovia de operadora ferroviária requerente ou selecionada mediante chamamento público que deve ser formalizada por meio de contrato por prazo determinado. Isso a permissão também era assim, né? Mas aqui a autorização ficou estabelecida esse prazo. E o prazo, como vocês estão vendo aí, o prazo tem a duração de 25 a 99 anos. E pode, no primeiro artigo, ele pode ser prorrogado por períodos sucessivos, desde que a autorizatária manifeste em prévio interesse e esteja operando a ferrovia nos padrões mínimos de segurança. Quer dizer, ele pode ficar de eterno com a ferrovia desregulamentação autorizada dessa forma. Quer dizer, ele pode ficar com ela para o resto da vida. E vamos ver como é que ele pode fazer isso para ficar com ela o resto da vida. Vamos adiantar. Mas, salvo disposição ao contrário, a outorga de autorização que se trata essa seção compreende sempre a possibilidade de realização de operações de transporte de carga e passageiro. Isso foi colocado só para constar que é carga e passageiro e não é só carga. Para construir a infraestrutura ferroviária a ser operada sob regime privado, o poder público pode alienar, ceder ou arrendar à operadora ferroviária autorizatária bens de sua propriedade, conforme a regulamentação. Então, você imagina o seguinte, a MRS quer comprar um trecho, sei lá, um trecho mineiro. A União pode vender para ele, alienar para ele um trecho mineiro da ferrovia. E aí, como é que fica? Passa a ser dele, não é mais do público, não tem mais essa questão pública, entendeu? Então, ceder no caso de trens turísticos, normalmente se faz cessão dos bens ali. Tá? Mas no caso de operadoras, é isso que acontece. Então, o poder público pode alienar isso aí, ele pode vender o terreno dele para uma outra operadora e ela ficar ali reinando naquele trecho a perder de vista. Se bem que isso talvez não seja preciso, porque já que ele pode, vamos dizer assim, continuar eternamente arrendando aquela ferrovia, não sei por que ele querer comprar, mas aqui está dizendo que ele pode fazer isso. Então, se o cara quiser colocar um trenzinho de Angra dos Reis, de repente, até Lindsay, ele pode comprar esse trecho, colocar o trenzinho turístico dele lá. É isso. A instituição legal de gratuidade ou de desconto das ferrovias autorizadas somente por lei que preveja recurso. Então, gratuidade e desconto nas autorizatárias só com lei que preveja isso. Naturalmente, ele pode conceder o operador ferroviário, ele pode conceder gratuidade por parte dele mesmo, está entendendo? Mas, de qualquer forma, ele tem que conceder isso por conta dele. O regulador ferroviário pode avaliar a viabilidade locacional do requerimento com as demais ferrovias implantadas ou outorgadas. Então, é isso que ele pode obter essa autorização para a exploração das ferrovias, novos partes, demais instalações de acessórios, e pode requerê-la diretamente ao regulador ferroviário, a qualquer tempo, de forma de regulamentação. Isso é, quem quiser fazer uma autorização, faz o requerimento para o regulador ferroviário e ele vai avaliar essa capacidade dele implantar essa nova ferrovia com a autorização. Verificada a incompatibilidade locacional, o requerente deve apresentar a solução técnica adequada ao conflito identificado. Lá atrás, ele diz que o seguinte, o responsável pela mediação e solicitação dos conflitos é o ente regulador, está entendendo? Aí eu pergunto, é o ente regulador, que no caso seria a agência, ou é o requerente? Porque o cara apresentou uma proposta, né?
é verificada alguma incompatibilidade, é o requerente que tem que resolver essa situação, não seria a próprio agente regulador? Do meu ponto de vista, seria ele. Né? Não pode por aí, nós temos que ver outro lugar. Agora, é o requerente que vai ter que resolver o problema. Cumpridas as exigências legais, nenhuma autorização deve ser negada. Isso ele está dizendo aqui, nada pode ser negado, exceto por incompatibilidade da Política Nacional de Transporte Ferroviário. Outra vez, por motivo técnico-operacional relevante, devidamente justificado. Qual é a política de transporte ferroviário? Não se sabe, eu não conheço, não sei qual é que é. Tá? Agora, o fato é que nenhuma autorização deve ser negada, exceto se ela for incompatível com a política. Se a gente não sabe qual é a política, então fica difícil. O chamamento da autorização ferroviária. O Poder Executivo pode, a qualquer tempo, abrir o processo de chamamento público para identificar a existência de interessados à obtenção da autorização para exploração de ferrovias não implantadas, ociosas em malhas de contrato em vigor ou em processo de evolução. O procedimento referido no caput deste artigo deve ser realizado em consonância com as diretrizes de planejamento das políticas dos setores de transporte ferroviário e portuário. Outra vez, quais as políticas? Entendeu? Que a gente não sabe quais são essas políticas. Então, vocês observam o seguinte, que ele fala aí que ele pode chamar isso aí para ferrovia não implantada, que ele tem interesse, então, quer dizer, até uma ferrovia nova que está nascendo, de interesse do governo, ela pode ser autorizada. As ociosas, em malhas com contrato de outorga em vigor e em processo de evolução e desativação. Eu acho muito difícil, né, o governo chamar para uma autorização ferroviária essas linhas que já foram devolvidas no bagaço, tá entendendo? Tipo no Oeste, tá entendendo? Elas já estão devolvidas no bagaço. Para você chamar isso aí para quem for entrar para recuperar isso aí, para poder colocar isso em operação, isso vai ter que ser de 99 anos para adiante, tá? Essa concessão. O chamamento de autorização para autorização ferroviária. O Poder Executivo pode, a qualquer momento, abrir o processo de chamamento público, né? Identificar mas nós já pulamos das últimas. Desculpe. Isso aí entrou na última que nós acabamos de falar. Parágrafo 3º. Se houver interessado na exploração dos trechos ferroviários referidos no artigo 2 ou 3, que são as ociosas em processo de ativação do cabo administrativo, deve ser providenciada a cisão desses trechos da atual operadora ferroviária em favor da nova autorização. Isso aí, estão dispostos, inclusive, a desmembrar, né, esses trechos. Por exemplo, você pega Pedro Juan Cabaleiro, pega o trecho de Pedro Juan Cabaleiro, desmembra e vai dar isso aí para quem? É uma coisa que não tem como você utilizar muito bem isso, entendeu? Não vai ter como, porque o trecho que está sendo devolvido no bagaço. Então, o cara, para operar aquilo, ele vai ter que recuperar o trecho para começar a operar. Deve ser feita a cisão. Os eventuais ressarcimentos previstos no parágrafo 3º desse artigo devem ser pagos no momento da cisão dos trechos ou ao termo do contrato de concessão, conforme o regulamento. Eu acredito que vai todo mundo jogar isso aí para o termo, lá para o final do contrato de concessão, conforme o regulamento, e não na cisão imediata dos trechos. Né? Essa é a minha impressão, porque a ideia é deixar para pôr dinheiro lá no final da concessão. Foi o que foi feito agora, praticamente nessas últimas concessões. Aí, o que nós temos? O chamamento que trata o artigo 26 dessa lei deve indicar obrigatoriamente as seguintes informações. Ferrovia ser outorgada, né? Ferrovia, infraestrutura ferroviária, instalações acessórias e tudo mais. O atual perfil das cargas de passageiros, quando aplicáveis, o rol de bens que constitui a infraestrutura ferroviária, o valor mínimo exigido pela outorga a ser pago no ato da assinatura do contrato, isso é, a primeira coisa que o governo se preocupa é com o valor da outorga. Isso tem que ser pago, inclusive não pode ser atrasado nem nada. Tem que ser pago no ato. Parágrafo único. Pode entregar o chamamento que se trata do caput desse artigo, os estudos, projetos e licenças obtidos pelo Poder Executivo. Isso significa que o governo federal pode bancar os LTAs. A S é porque é social no final. É estudo de viabilidade econômica, técnica, ambiental e social. Então, se o governo pode, desse artigo, ele pode usar os projetos obtidos pelo Poder Executivo, o Poder Executivo, então, pode executar os estudos para os concessionários. A ideia é sempre julgar o custo de uma concessionária, né, para fora. Isso é, mesma questão da segurança. A segurança não tem que agir como
como inibidor de qualquer coisa, né? Ou não ter segurança do usuário, enfim, basicamente é isso, para não ter que o governo, a concessionária, ter custos adicionais com esse pessoal, entendeu? Então, isso aí o governo pode fazer os EVTs, né? Desses estudos. O artigo 28. Encerrado o processo de chamamento público, o regulador ferroviário deve decidir acerca das propostas recebidas na forma de regulamentação, observado o seguinte: se houver uma única proposta ao final do processo do chamamento público, a autorização deve ser concedida. Isso é, qualquer coisa que acontecer, se for um só, ela vai ser concedida. Se houver mais de uma proposta, aí eles vão ver qual é a proposta que vai ganhar. É aqui, vocês vão ver, próxima página, pode passar, que vai ganhar quem oferecer melhor outorga. O processo seletivo público, referido no inciso 2, deve considerar como critério de julgamento a maior oferta de pagamento de outorga. Então, quer dizer, quem paga a maior outorga, leva. Contrato de autorização. São essenciais as seguintes cláusulas do contrato: objeto da autorização, prazo de vigência, o 3 e 4 foram vedados, cronograma de implantação dos investimentos previstos, direitos e deveres dos usuários. O que eu tenho para dizer isso aí? Isso é o seguinte: o que está em discussão disso aqui, não é? É muito com relação à questão do cronograma de implantação de investimentos previstos. Isso é uma coisa que está incomodando as pessoas. Por quê? Porque eles têm um prazo, segundo essa lei, para que ela inicie a autorização, entre em operação. Então, eles determinaram um prazo para isso. Eu acho isso aí meio complicado também. E uma das coisas que estão pedindo é que esse prazo aí seja melhor observado, porque como as autorizações, a questão de desapropriação da faixa de domínio é toda por conta da autorizatária, né, que a gente vai ver as condições para a promoção das desapropriações, que está logo embaixo disso aí. Como a gente tem problema sempre com a ação na justiça por causa da desapropriação, com o problema do Ministério Público e etc. e tal, isso pode atrasar demais a questão da implantação do sistema. E isso pode repercutir nessa questão da cassação dessa autorização. Então, eu acho que isso aí tem que ser melhor revisto, porque dentro dessa situação é uma situação que é preocupante. Porque entra o Ministério Público, eu sei porque nós temos um projeto desse lá na minha terra também, que o Ministério Público e a ação das pessoas acabaram atrasando demais o projeto, a implantação do projeto. Então, o 12, eu coloquei mais para dizer que, nesse ponto, pelo menos, a questão de desapropriação e tudo fica por conta do concessionário, está entendendo? Então, do concessionário, desculpa, do autorizatário. E ele fica responsável pelos investimentos, expansão, desapropriação e tudo mais. Fica tudo por conta dele. A cláusula do contrato não pode atribuir direitos a equilíbrio econômico e financeiro nem legitimar a imposição unilateral de vontade. Isso é uma outra discussão, que eles estão pedindo que tenha reequilíbrio econômico e financeiro. Se uma concessionária quer virar autorização, caso isso não dê certo, eles querem pedir o equilíbrio econômico e financeiro como se uma outra autorização tivesse no mesmo trecho de funcionamento deles. Isso eu também não concordo que tenha, não, porque as condições de equilíbrio econômico e financeiro já é colocada no contrato da concessionária. Então, ele não tem que estar pedindo mais reequilíbrio econômico e financeiro nesse artigo 6. Então, isso é uma das outras discussões que eles estão tentando fazer. É colocar que, havendo uma outra concessionária, uma outra autorização na área de influência de uma concessão, a concessão ela possa oferir o equilíbrio econômico-financeiro que essa nova autorização que está próxima a ela possa desequilibrar. Vocês observaram lá atrás que eu tinha falado que é possível mais de uma concessão no mesmo trecho. Então, esse aí ele está querendo garantir que a primeira concessão não tenha prejuízo.
Virou POCOT, isso já está no contrato da concessão. Da extinção da autorização. A outorga para exploração de ferrovias em regime da autorização pode ser extinta por advento termo contratual, cassação, caducidade, decaimento, renúncia, brama e falência. Quando houver perda das condições indispensáveis, a continuidade da autorização em razão da negligência, imperícia ou abandono, o órgão ou entidade independente pode extingui-la e mediante ato de cassação de termos da regulamentação. Aplique-se o mesmo efeito previsto no caput deste artigo diante o não cumprimento da data limite para o início das operações ferroviárias estabelecidas no instrumento de outorga. Esse é o problema. Se ela não estabelecer, se ela não cumprir a data limite para o início das operações ferroviárias, né, a autorização ela pode ter essa perda de condições indispensáveis. Eu acho isso meio ruim sobre o ponto de vista da questão de ações da justiça com relação à desapropriação, com relação à questão ferroviária como um todo, né? Desapropriação e implantação da ferrovia. Então, isso pode gerar atrasos. Decretado o decaimento, né, a baixa produção, a operadora tem o direito de manter suas atividades regulares com prazo mínimo suficiente à devida amortização do seu investimento, ou de receber indenização equivalente aos ativos não amortizados. Aqui começa a venda da sucata, para quem é ferroviário já conhece esse esquema, né? Para recuperar isso aí, eles vão vender na sucata, igual cortaram vários vagões, várias locomotivas que estavam, né, já para sumir com elas e para fazer dinheiro, fazer sucata, porque, na verdade, essas locomotivas, esse material todo deveria ter sido devolvido ao DENIT. Eles não, eles simplesmente cortaram e fizeram dinheiro com isso, né? Não devolveram para o DENIT. Do compartilhamento da infraestrutura ferroviária. O compartilhamento da infraestrutura ferroviária deve obedecer garantias de capacidade de transporte definida a respeito do instrumento de outorga, no caso das concessões do acordo comercial entre interessados e no caso das autorizações. Caso a infraestrutura ferroviária seja operada em regime público, o valor cobrado pelo compartilhamento da infraestrutura pelas operações dele decorrente deve respeitar os tetos tarifários fixados pelo regulador ferroviário. O transporte ferroviário que trata o parágrafo 3º desse artigo, quando prestado em ferrovias outorgadas ou cujo contrato de renovação ou repactuado em regime público seja assinado a partir da data da publicação dessa lei, a concessionária deve permitir acesso à malha ferroviária, disponibilizando a capacidade de carga requerida, assegurada a remuneração pela capacidade contratada nos termos de contrato de concessão. Observa só o seguinte: a concessionária de infraestrutura que opera em regime público deve garantir os investimentos necessários para evitar saturação da capacidade da ferrovia, de modo a permitir o compartilhamento da malha. Observa só vocês o seguinte: o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que eu tenho uma concessão, que eu tenho outra, pode entrar na minha concessão uma outra operadora, tá? Só que para essa operadora entrar, eu, que sou concessionário, tá? É que tenho que garantir os investimentos para evitar a saturação da capacidade da ferrovia, de modo a permitir o compartilhamento da malha. Olha só, a União está julgando para o concessionário, né, da ferrovia, tá? Um custo para ele poder ampliar a capacidade dessa ferrovia para que ele possa ter um outro autorizatário ou outro concessionário, um outro outorgado, vamos dizer assim, na mesma linha. Eu acho que isso aí é uma situação que complica. Isso não vai acontecer. Isso afasta o interesse em concessão. Quer dizer, o cara que tem a concessão, ele vai ter que fazer investimento para poder permitir a ampliação e para não saturar a capacidade da ferrovia dele. Eu acho isso uma situação que não vai acontecer ou ele não vai querer uma concessão, porque se ele tem que fazer isso, ele não vai querer essa concessão. O trânsito e o transporte ferroviário. A segurança e da proteção do trânsito. Compete ao regulador ferroviário regular nacionalmente a segurança do trânsito e transporte ferroviário, realizar fiscalizações das ferrovias federais por iniciativa própria ou por provocação de terceiros, e quando aspecto de segurança. Aspecto de segurança. Nós falamos sobre segurança operacional, proteção de trânsito. Esses artigos só são tratados a segurança de tráfego. A segurança patrimonial dos usuários e suas mercadorias não existe
nesse caso. Eles retiraram. Se vocês forem ver os vetos, eles retiraram isso aí. Isso é, se o usuário tiver o celular dele assaltado dentro da estação, a posição de segurança é chamar a polícia, não fazer mais nada, tá entendendo? E se for uma delinquência qualquer, é isolar e chamar a polícia, tipo pegar fogo na estação. A operadora ferroviária é responsável pela implantação de dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio. Isso cancela essas coisas todas, mas ela não é responsável por segurança de... Se o cara entra lá para roubar cabo, tá entendendo? Dentro de uma faixa de domínio, a providência que o segurança tem que tomar é isolar a faixa e chamar a polícia. É isso que vocês vão ver ainda na frente como é que isso está sendo tratado. A operadora ferroviária é responsável pela implantação de dispositivos de proteção de segurança ao longo da faixa. A responsabilidade da operadora ferroviária abrange a via permanente, o material rodante, equipamento de instalações necessários à segurança da operação em situações regulares e de emergência, decorrente do transporte ferroviário. Então, é uma emergência do transporte ferroviário, não é de ninguém mais. Entenderam isso? Então, é o seguinte, se for uma pessoa cair decepada na linha, está entendendo? O segurança ele tem, no máximo, que chamar alguém para atender, uma ambulância para atender esse caso. E, quer dizer, a hora que a ambulância chegar lá, o cara vai estar morto porque o sangue dele foi todo jogado para fora. Não é? Então, isso é um absurdo. E quem tirou isso aí da lei não sabe qual que é o problema, e isso aí vai contrapor o RTF que eu falei com vocês. Vamos passar para o RTF. Vamos passar. Da segurança e da vigilância do transporte. A operadora ferroviária tem o dever de adotar medidas de natureza técnica e educativas, etc., etc., etc. Em momento algum, observa-se qualquer providência ou procedimento nos casos não raros de atropelamento de pessoas e animais, onde perda de membros ou esquartejamento da vítima precisam de ações urgentes. 58. Compete à operadora ferroviária exercer a vigilância em suas dependências e ações harmônicas, em ação harmônica com as autoridades policiais competentes. Caso de crime praticado em material rodante ou imóveis sob responsabilidade da operadora ferroviária, sua equipe de segurança, independentemente da presença de autoridade ou agente policial, deverá. O artigo 1º e 2º foram vetados. Tá? O veto diz, em outras palavras, que se o segurança ver alguém incendiando uma estação, que ele isole a área e chame os bombeiros, porque, olha só o artigo 3º, isolar o local para verificação e perícias. Parágrafo 2º, as providências que tratam o parágrafo 1º deste artigo devem ser tomadas sem paralisação do tráfego, tá? Desde que seja seguro. Quer dizer, uma pessoa está lá atropelada ou esquartejada e não tem ninguém para ajudar, ninguém para fazer nada, o importante é o tráfego, aquilo que eu falo. A gente combate o motorista de carro que atropela uma pessoa e não dá ajuda, e na questão ferroviária a gente toca o foda-se. Eu vou te mostrar agora por que isso aí vai dar conflito. Vamos lá, pode passar. Esse aí é o que diz o decreto sobre o capítulo de segurança, e esse decreto está em vigor. A administração ferroviária adotará medidas de natureza técnica, administrativa e de segurança educativa destinadas a preservar o patrimônio da empresa, garantir regularidade e dos bens confiados, prevenir acidentes, garantir manutenção e ordem das suas dependências e garantir o cumprimento dos direitos e deveres do usuário. Compete à administração ferroviária exercer vigilância em suas dependências em ação harmônica, quando necessário, com as autoridades policiais competentes. Gente, a segurança patrimonial ela tem que exercer suas funções, ela não pode só isolar a área e chamar a polícia, não. O cara está roubando o cabo lá, ela tem que pedir o cara de roubar cabo. Tá entendendo? Não, vou chamar a polícia enquanto os caras roubam o carro. Isso não tem sentido. O artigo 56. Em caso de conflito ou acidente, havendo vítima, o responsável pela segurança é obrigado, e de imediato, a providenciar socorro às vítimas e dar conhecimento do fato à autoridade policial competente, na forma da lei. Aquele que praticar ato definido como crime ou contravenção será encaminhado pela segurança da ferrovia à autoridade policial competente. Não é só ficar olhando e avisando e mostrando, não. O cara tem que ir lá e tomar a posição de segurança que ele tem, porque senão não adianta. Como é que você vai tomar
a União dá uma estação para me tomar conta. Se eu não tenho alguém lá para dizer que o cara não pode pôr fogo, ou não pode roubar um telhado, ou não pode roubar uma janela, está entendendo? O cara está roubando a janela. Eu ligo para a polícia e falo assim: polícia, olha só, tem um cara que está roubando a janela. O cara me pergunta: você é segurança? O que você está fazendo aí que não faz nada? Está entendendo? Então, é uma situação que está conflitante, porque na lei ela diz que o cara não tem que fazer nada. Aqui no decreto diz que o cara tem que fazer. Apesar de uma lei valer mais que o decreto, mas isso aqui está abordando uma coisa que é diferente da lei e isso aqui está em vigor. Então, isso aí vai dar conflito com a lei que nós estamos discutindo ela agora. Está entendendo? Porque o que vai valer? Vai valer o decreto ou vai valer o da segurança? O da ferrovia. O da ferrovia ele simplesmente se omite, não fala nada. Aqui ele diz o que o cara tem que fazer. Então, é uma questão que vai ter discussão nisso aí mais para frente. Podemos passar. É isso que eu queria mostrar para vocês, que essa situação está muito misturada. As pessoas não sabem exatamente o que elas estão fazendo. E esse decreto sequer foi citado nessa lei. Vamos lá. Artigo 73. Define dessa lei estende-se por qualquer infraestrutura, material rodante, sistema de transporte que se equipare. Quanto ao fluxo de veículos, classe exclusiva, com comportamento e necessidade de organização de tráfego. Parágrafo 1. Em caso de divergência, caberá ao regulador ferroviário definir a regulação ferroviária a ser aplicada nos sistemas alternativos mencionados no caput desse artigo. A concessionária ferroviária federal, em contrato vigente na data de promulgação dessa lei, poderá requerer adaptação do seu contrato da concessão para autorização. Observe o 64. É o que eles estão já colocando, que quem quiser transformar concessão em autorização é só pedir. Isso é um estímulo também a que estão empurrando as concessões para autorização. A adaptação inclui o direito de uso pela autorizatária de todos os ativos de propriedade da União, uniformemente vinculado ao contrato de concessão que sejam essenciais à sua operação. Então, quer dizer, para ele mudar de concessão para operação, os bens que estão com eles continuam com eles mesmo, não mudou em nada, segundo esse parágrafo 6º. Fica prorrogada por 12 meses, em virtude da pandemia Covid, todas as obrigações financeiras resumidas. Tá? Aqui ele está dizendo, só está terminando, ele está dizendo só isso, que ficam prorrogadas todas as obrigações. É verdade a prorrogação dos próximos valores referentes ao pagamento das outorgas. Isso é, a outorga não pode atrasar, não. O Covid é só para o resto, a outorga não. O regulador ferroviário deverá, no prazo de 6 meses do início da vigência dessa lei, realizar os reajustes contratuais necessários ao cumprimento disposto do caput desse artigo. Essa lei foi aprovada em 23 de dezembro, isso é, já estamos bem mais além dos 6 meses que resolveu isso aí. Então, era de dezembro de 21. Além desses artigos que eu citei, existem agora, a partir daí, são as alterações das legislações que remeteu o início dessa lei, né? Elas fez alterações em várias legislações. Mas isso aí é uma outra discussão, é como a discussão dos vetos. É uma outra discussão além disso. Se a gente for discutir isso aqui, a gente vai ficar a noite inteira discutindo. Então, eu tentei fazer o mais rápido possível e para a gente poder ver esses impactos que estão tendo nessas situações dessa lei, e com relação à RTF e com relação a tudo, né? Inclusive a questão do patrimônio ferroviário. Basicamente, era isso que eu tinha de fazer observação em cima dessa lei e colocar para vocês o que eu vi, o que eu achei com relação a isso. Eu acho que é uma lei que ela está muito incompleta. Como eu falei, eu acho que tem muita gente que está fazendo isso aí que não sabe exatamente nem o que é o patrimônio ferroviário, né? E não sabe como que acontece um acidente ferroviário onde a pessoa é atropelada, é decepada. Está entendendo? Então, precisa de dar uma olhada boa nessa lei com outros olhos para que ela não dê conflito mais na frente. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Desculpe a tossição, porque agora parece que já acostumou a garganta, mas eu não estava acostumado a falar tanto enfim, tentei ser mais rápido para poder caber em 20 minutos. Nem sei quanto tempo eu já levei, acho que eu levei até mais do que isso. Mas é só isso. Não, você só levou 2 horas, não foi muito, não. Isso é para ficar bem explicado para você, Valente, que eu sei que você vai fazer um montão de perguntas sobre isso. Pô. Mas valeu a pena, viu, Afonso? Muito bom trabalho. Parabéns aí pelo estudo aprofundado.
Obrigado, Evaristo. Então, boa noite a todos. Parabéns, Afonso e Sampaio. A regulação do transporte ferroviário, serviço de transporte ferroviário de carga e passageiro, tinha muitos elos faltantes. E agora, essa legislação, nos moldes de uma autorização, ela foi proposta e ela é muito parecida com os terminais de uso privativo no sistema portuário. E quando começou pela ANTAQ, o sistema de uso privativo, o porto, né, o terminal de uso privativo, ele é um prestador, é uma infraestrutura que o cara é autorizado a executar com todo o seu investimento para a sua carga. E ele podia completar uma baixa capacidade que sobrasse dessa infraestrutura, cobrando uma chamada tarifa módica. Então, o modelo da autorização me parece que vem buscando essa analogia. Só que o que eu observei em toda a discussão que está posta pelos que estão atuando no nosso governo, a turma do Ministério dos Transportes entende que as concessões antecipadas devam ser revisadas no GT, em função da inventariança, de conferir contas e tudo. Mas, acompanhando mais a fundo todas as informações, eu tive uma experiência em que a ANTAQ, como a NTT não está preparada para ser gestora ainda e fiscalizadora de serviço público ou de serviço privado de transporte, como a autorização propõe, o TCU acaba fazendo esse papel. E eu consegui, à época, como diretora da Companhia Docas do Pará, aprovar 3 modelagens no Tribunal de Contas da União. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho total confiança. E o meu encaminhamento é que a gente nem se abale muito. Eu pensava antes em conferir as contas das antecipações. Mas tudo que tenha passado pelo Tribunal de Contas, pela expertise da equipe da antiga CEPID, eu não sei como é que é a estrutura lá hoje, eu acredito que essas contas estão muito bem paradas. Sabe, essa questão da indenização, do pagamento do que ele desmontou, acabou. Agora, nós temos que pensar, então, minha proposta de encaminhamento vamos deixar tocar, porque lá na ponta a arbitragem, eu considero de confiança do Tribunal de Contas. Essa maçaroca de elos faltantes e elos duplicados de lei sempre vai ter uma arbitragem para equacionar. E sempre terá o Tribunal de Contas com a sua posição final, que é quando você fecha e assina um contrato. O governo federal só faz quando o TCU dá ok. Amém. Passou, liberou o acórdão, saiu a liberação, está ok. Então, minha proposta caminha nesse sentido. E aí, nós temos que estar preocupados com essa diferença de serviço. Nós temos um serviço que é público, que são as nossas antigas concessões, de todas as linhas existentes, né? Em que a minha preocupação é a falta da gestão e do controle social e da tarifa módica, né? Do custo do transporte, que, na prática, ninguém usufrui dessa diferença de custo. Uma linha de trem com 300 vagões chega num porto com quase metade de um navio que atraca nos nossos portos brasileiros, né? São 300 vagões, em média, uma linha. Hoje, lá no vetor norte, lá pelo lado amazônico, com a entrada da hidrovia, né? Socorro, conclui, porque tem muito pouco tempo para os demais. Tá, Babá, eu vou pedir que você não faça essa interferência, porque senão eu vou calar agora. Não, mas eu tenho que fazer essa interferência. Por favor. Então, um comboio de barcaça, ele está chegando hoje no porto
há mais de 40% de vantajosidade na redução do valor, Viu? vantajosidade Eu cedo meu ambiental. espaço para socorro, Ele tá? está chegando no porto com mais de um navio Panamax. Um único rebocador. Então, é por isso que se observa o crescimento da saída de granéis do Centro-Oeste pelo vetor norte, todos os portos do norte. No entanto, você pega as nossas principais concessões, o resumo da ópera, nós temos saída de minério por Vitória, Minas, por Carajás, São Luís e pelo porto de Itaguaí, no Rio. 300 milhões de toneladas ano, só de minério. Transportando só a sua carga. Hoje, a linha que sai por Tubarão, ela transportava cargas para várias indústrias do Brasil, siderúrgicas, não transportam mais. A linha Vitória, Minas, está fazendo 30% do que já fez. E está todo mundo rodando de caminhão na estrada, porque a tarifa não é aplicada. Os 30% de redução de custo no transporte ferroviário não se aplica na tarifa cobrada pela concessionária e ninguém fiscaliza. Então, é isso que eu tinha para dizer. Acho que a gente pode aprofundar mais discussões em outras reuniões. Obrigada. Bom, eu queria inicialmente parabenizar o Sampaio e o Afonso pelo brilhante trabalho apresentado. Felizmente, a gente gravou, porque a proposta que eu vou fazer de encaminhamento tem muito a ver com o fato de ter sido gravado. Não sei se todos sabem, mas o deputado Pedro Czai, que é do PT e que é nosso amigo e tal, e que se interessa por esses assuntos, ele é o vice-presidente da FRENLOG, Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional. Ele é o vice-presidente do Modo Ferroviário, Pedro Czai. E eu acho que o setorial poderia dar uma enorme contribuição se propuser ao Pedro Czai dele fazer um projeto de revisão da legislação, dessa legislação ferroviária, para, no máximo, em um ano, a gente conseguir fazer, não é só os elos faltantes, não, resolver várias contradições e vários problemas que tem ali, e não é só o setorial do PT, é também ter o apoio de movimentos populares e movimentos sindicais. Nesse trabalho, quer dizer, garantir ao Pedro Czai que vai ter todo esse apoio para ele tocar esse projeto. E aí entregar para ele esse vídeo, que está excelente, está excelente. É uma coisa assim que superou totalmente a minha expectativa, para ele levar o projeto à frente. Eu tenho certeza que ele, vendo esse vídeo, as viagens para Santa Catarina, enfim, as viagens que os deputados fazem normalmente levam muito tempo, ele pode tranquilamente ver esse vídeo todo, que deu 1 hora e pouco, e aceitaria fazer isso. Então, a minha proposta é essa. Eu poderia discutir vários pontos, mas eu acho que não faz sentido agora. O que faz sentido é a gente dar algum encaminhamento que vai ser pode ser objetivo e trazer um protagonismo para o setorial, que é colocar isso na mão do Pedro Czai. Muito obrigado. Eu estou um pouco surpreso, apesar do grande esforço do Afonso, realmente foi de fôlego, mas a interpretação da lei ela não é assim tão literal, né? Por exemplo, vou dar um ponto para ver como a discussão ela é mais complicada um pouco. Foi comentado que nas autorizações só fala de carga. Só que tem um artigo lá embaixo, o 27, que quando ele fala, ele comenta de trem misto. Ou seja, eu operador da lei, eu posso interpretar que
carga e passageiro. Mesmo no artigo inicial, lá, falar só da carga. Porque tem um outro artigo lá embaixo que fala do passageiro. Então, eu acho que tem várias coisas que é um pouco mais... que a interpretação da lei ela não pode ser literal dessa forma como a gente está imaginando. Ela é uma interpretação que a gente chama de sistemática. Por exemplo, quando toda essa questão de segurança que foi levantada, dessas dificuldades de segurança, se essa lei ela não estabelece, existem outras legislações que estabelecem o procedimento da segurança. Não só chamar o bombeiro e deixa queimar, não. Existem outros regramentos que permitem uma ação direta. Por exemplo, de ir lá e tentar apagar o fogo, caso ele seja obrigado a criar uma brigada de incêndio, por exemplo. Tem muita coisa que pode ser obtida através da legislação, de cláusulas de contrato, porque é permitido. Foi feito também um comentário de que a pesquisa ela não é necessária, ela não é obrigatória, né? O investimento em pesquisa. Mas como você tem alguns princípios que falam de modernidade, você tem princípios que falam de atualização tecnológica, você pode sim incluir as coisas de pesquisa para obtenção daquele princípio. Por isso, eu vejo com cuidado o seguinte, porque eu acho que nós devemos ocupar o espaço com as nossas propostas usando a lei. Senão, a gente vai ficar... Apesar que eu entendo a proposta do Valente, mas nós temos que fazer as nossas propostas no sentido de que essa lei seja bem interpretada. Hoje mesmo, eu estava assistindo o rapaz lá da NTT falando, o esforço deles em trabalhar a modelagem, eles têm uma possibilidade de modelagem absurda ali que eles podem fazer. O problema é que está distante, nós estamos distante disso, porque a modelagem é um papel aberto. É isso que eu quero dizer. Essa lei é um papel aberto. A gente pode colocar praticamente o que nós quisermos aí. Basta aí vontade política, o Tribunal de Contas entender a interpretação e aceitar aquelas coisas. Era nesse sentido que foi o jeito que eu apresentei o trabalho. É isso. Obrigado. Pronto, abre. Bom, eu queria pedir desculpas um pouco atraso, eu ainda estou convalescente, mas eu fiquei muito contente com o que eu vi, embora algumas preocupações um pouco maiores do que o meu contentamento fizeram aparecer. Eu não sou jurista, também não sou economista, mas andei estudando bastante regulamentação de transporte, regulamentação e regulação, que no Brasil são duas coisas distintas, né? De transporte, e sobretudo nesse campo aí, mais urbano, mas bastante no regional. Eu acho que tem uma questão séria inicial, é que, me perdoe o Afonso, nem mesmo a parte de economia da produção, a economia brasileira, foi levada em conta corretamente. Porque o transporte é parte do processo produtivo como um todo da economia, né? Ele é cadeia, ele é parte de tudo que se produz. O ferroviário, em especial, embora concentrado em alguns focos. Então, como regulador, ou melhor, como regulamentador, ou seja, aquele que é o concedente, né, aquele que manda, né, eu teria que me preocupar não só com a eficiência do sistema em si, mas da eficiência do que ele pode colocar na sociedade brasileira. Esse é o aspecto central. E não é por segunda derivada. Eu não posso partir do pressuposto que, se ele funcionar bem, sozinho, o conjunto vai funcionar melhor. Não, isso não é verdade. Os objetivos podem ser bastante conflitantes. Por exemplo, já se falou aí, a dificuldade, por exemplo, dos chamados usuários cativos. O usuário cativo ele só tem um operador ferroviário para atendê-lo, ele fica na mão desse operador, né?
nós encontramos, no fundo, eu fiquei surpreso vendo essa lei, porque a gente vê o esforço dela em transformar um sistema de público concessionado, significa que existe um planejamento por trás dele, que o concessionamento não é uma mera entrega para alguém operar. Não é isso. É algo que está dentro de um planejamento maior e que determinadas partes dele, o poder público opta por concessionar. Agora, a autorização não. O planejamento, a iniciativa é completamente privada. Completamente privada. Um seguro-saúde é iniciativa privada. Né? Então, abre se quiser. O poder público criou algumas, digamos assim, ataca algumas liberdades econômicas para garantir equilíbrio, isonomia, né? Não pode ter um reajuste que a gente fique vendido na história. Então, sob essa ótica, eu acho que essa lei, ao transformar algo que é estruturador de produção no território, estruturador da produção em si como um todo, em algo como se fosse um produto em si, ele não é. Ele não é. Então, essa é uma falha inicial de começar a transformá-lo em autorização. O resto vem do segunda derivada. Afonso, direito e equilíbrio financeiro não pode ter, autorização não pode ter iniciativa própria. Né? Não pode ter. Tá? Então, vão querer batalhar, outro assunto, não sei se os futuros concessionários estão querendo ir. Então, eu acho que existem setores econômicos como um todo, não estou nem falando setores sociais, hein? Estou nem falando sociais. Setores econômicos como um todo que vão sofrer. A ideia de que eu vou liberar para que surjam autorizatários, surjam individuais e criem uma economia, criem uma competição, essa ideia não se sustenta. Não se sustenta. A experiência europeia foi diferente. Ela garantiu a infra e superestrutura para todo mundo e abriu o quê? Disputas por operação ferroviária. E ainda assim, com 1000 problemas. A liberdade total que o Chile colocou deu para trás. O Peru deu para trás. A Inglaterra também não manda. Então, não é isso. É imaginar como se cada trecho fosse algo em si. Isso remonta aos inícios lá do século passado, né, das concessões do século passado. Então, por si só, agora, a ideia do Zé Augusto é ótima. A gente tem que batalhar. E a do Sampaio também é positiva. A gente tem que mexer no que está aí. Não adianta ficar aguardando o boi. Enquanto esse lobo não vem, o que é que a gente faz? A gente tem que atuar de duas formas. No tático, estratégico, tentando mudar a lei como um todo, mas no operacional direto, tentando mudar a lei naquilo que a gente tem alcance, naquilo que a gente tem possibilidade. Entendeu? Então, eu acho que... Agora, só mais uma última coisinha. Eu acho que o esforço de fazer uma leitura num texto jurídico é muito grande e positivo. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que o Sampaio colocou assim com uma visão bastante positiva. Só me preocupa o seguinte, quando veio a lei da PPP, foi definida como uma modalidade de concessão. Havia necessidade da lei de PPP? Não. Eu não sou o primeiro a dizer isso. Mas por que ela veio? E por que ela optou por ser uma concessão? Porque ela pacificou a discussão. Ela estabeleceu o que é um, o que é outro. As parcerias público-privadas existem de diversas formas, não é somente aquela PPP. Então, na hora que vem uma lei com essa envergadura, eu aguardaria, aí isso vai discordar, embora eu não seja jurista, que ela viesse com mais solidez, com mais proposição. Fico feliz que ela não tenha vindo, porque nos dá margem de poder discutir. Mas ela viesse com mais solidez para orientar, porque ele é um marco regulatório. Isso é um marco regulatório. É um marco. Então, eu esperava uma lei com essa envergadura, ela teria que vir com mais força, com mais detalhamento. Aqui, quem sabe, trazer essas outras leis para o seu conjunto, para o seu corpo, fazer uma CLT, né? Mas fico até feliz que ela não tenha feito, porque nos dá mais de fazer a guerra de guerrilha, para mexer na agora, e uma guerra um pouco mais estruturada para mexer no prazo. Mas a ideia do planejamento é perfeita, estou dentro, estou nela. E desculpe se demorei. Obrigada. Afonso quer... Só para finalizar, por favor. O seguinte, a ideia era justamente colocar que nessa lei falta alguma coisa, falta uma complementação. Naquilo que o Sampaio colocou, na questão da carga, entendeu? Eu achava que faltava colocar passageiros ali também. Entendeu? Não é questão, porque a carga nós temos que ver numa outra lei, numa outra coisa que lá também diz que é passageiro. Não, eu achava que ele já devia ter complementado nessa lei.
Então, são vários artigos que eu acho que deveria ser melhor explicado, tá? Ou melhor destrinchado, de forma que você pudesse ler e entender. Essa questão das concorrências de concessão e autorização no mesmo espaço, na mesma área de influência, do jeito que eles falam, eu acho que isso aí vai ser um angu de caroço lá na frente. É isso que eu vejo que o Rômulo está... Pessoal, questão de ordem, se for possível. É só isso que eu queria dizer, que a ideia realmente é a gente melhorar. Questão de ordem. É só isso. A palavra foi passada, eu já terminei. Obrigado. Boa noite a todos aí. Não, a minha intervenção é menos de 1 minuto. Como bom ferroviário, né, me interessa essa discussão. Mas é o seguinte, ó, concordo plenamente com o que o Rômulo colocou, acho que sintetiza bem e com o encaminhamento que o Valente está propondo. O que nós temos que, eu acho que o que está, a lacuna que falta aí é naquilo que está escrito várias vezes, na política ferroviária. Qual é a política que cita a lei, né? A lei tem que atender essa política nacional de desenvolvimento. O que se quer com as ferrovias? Entregar para os donos da carga direito de passagem, ter um centro de controle operacional público que vai definir qual é a carga prioritária que vai passar, como usar a malha ferroviária. É só isso. A minha sugestão, que eu já tinha feito na reunião passada, que o Sampaio e o Afonso fizessem esse trabalho que apresentaram hoje, é que eles continuem na linha de frente disso e utilizando a proximidade maior que a Lúcia tem com o Pedro que sai, que se faça esse movimento já em direção ali, porque o Pedro tem interesse por esse assunto, ele é o vice-presidente do Módulo Ferroviário da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura e, portanto, ele pode ter interesse em ter o apoio nosso, do setorial, para fazer toda uma movimentação para trabalhar esse assunto. O que falta, o que não falta, o que é tático, o que já pode ser, entendeu? Eu acho que isso seria uma forma de dar uma concretude para essa nossa angústia, que é uma angústia real e que tem que ser trabalhada. Bom, é isso. Deixa eu só fazer um comentário. Eu topo mexer nisso, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa ter claro o que precisa realmente entrar. Porque o que está faltando. É duro, quando o advogado fala essas coisas, é complicado por causa disso, né? A gente está falando política. O sistema ferroviário, o sistema viário, da aviação nacional, lá, a lei geral, ela dá uma série de regras. O negócio do passageiro é na própria lei, no artigo 27 da própria lei que fala isso. Então, eu acho que a gente precisa ter bem claro o que a gente quer. Exatamente, olha, nós queremos que tenha passageiro em as linhas tem que ter passageiro. Nós queremos isso? Então tem que ter isso escrito. Esse tipo de coisa, aí sim, é uma segunda reunião para a gente saber exatamente o que nós vamos colocar na lei. Porque hoje a reunião não foi para isso. Ela não serviu para isso, do meu ponto de vista. Eu não tenho claro isso. Eu tenho divergência da interpretação, entendeu? Mas então, veja bem, quando o Pedro começar a trabalhar esse assunto, com o apoio do Sampaio e do Afonso, especialmente, né? Mas de todos nós, aí essas discussões, como essa que o Sampaio acabou levantando agora, e outras que eu poderia ter levantado, mas eu acho que deve ser nesse processo, elas vão acontecer. Então, eu achava que o que é fundamental é a gente começar a botar a bola para rolar de uma maneira que seja de alto interesse, especialmente para os parlamentares, que é onde a gente tem condição de contribuir e influenciar. Porque senão não adianta a gente chegar à perfeição aqui, nós, entendeu? Não adianta, com todo respeito, não adianta. Eu acho que o que adianta é a gente poder dar uma grande colaboração para a bancada, especialmente para a bancada do PT, né, e para o governo. Então, eu acho que é isso, a gente tem que fazer isso.
Vou falar até rapidinho. Eu gostei da apresentação, está de parabéns a todos aí. Eu fiquei muito interessado sobre a parte do projeto da malha, que é da primeira ferrovia. Amanhã a gente vai fazer o Dia do Ferroviário, a comemoração lá no CREA, e nós vamos falar justamente sobre a parte da ferrovia, que é desse trecho lá de Guia de Pacobaíba, né? E se pudesse ter pelo menos um resumo, se não for o Afonso ou o Valente, amanhã não sei se o Valente vai estar presente, para poder só falar sobre essa parte do marco regulatório em relação à primeira ferrovia do país. Eu não tenho condição, não. A pessoa que conhece cada pedra, cada pedaço, cada tufo de capim dessa linha chama-se Afonso Carneiro e o procurador... Como é que é o nome do procurador? É Valdez? Como é que é o nome do procurador? Que andou aquilo tudo lá a pé e que sabe tudo, no detalhe. Porque e o Hélio Suevo. Agora... Não, o Hélio Suevo vai estar presente. É só, no caso, assim, dar uma boa notícia em relação a esse trecho. Se na parte do marco regulatório vai ter verba especificamente para essa parte. Não tem verba, não, Itamar. As autorizações, não tem verba para autorização. A autorização é a empresa privada que vai ter que investir. Não, eu sei, não. O Afonso falou uma parte aí, até... Detalhe. Não sei se o Afonso está aí ainda. As concessões, né, que teriam que colocar recurso para tanto o patrimônio ferroviário quanto para inovação, não é? Só que as autorizações não, só as concessões. Mas como as concessões estão virando tudo autorização, não vai ter recurso. Você está entendendo? Não está virando, não. Pode virar. Bom, beleza. Estão forçando para sair da concessão e virar autorização. Pelaquela legislação, a autorização não precisa. Mas, como o Sampaio colocou, nós podemos complementar, colocar não só concessão e autorização. Tem que Você falou que poderia ter verba para justamente lá para Barão de Mauá, que seria a parte do museu. É isso que eu estou falando. Porque nessa lei, ela diz que a concessão, as concessões que foram renovadas, elas têm que desembolsar, elas têm que despender de um recurso para inovação, tecnologia, que é o caso que eu falei dos convênios com a universidade, o desenvolvimento do trem cobra. Isso é a parte de inovação e tecnologia. A parte de preservação histórica, ferroviária, etc. e tal, tá entendendo? É a parte que você tem interesse, que é a guia de Guia de Pacobaíba. Pacobaíba, e o Museu Ferroviário Nacional, que é lá na Estação da Leopoldina. Esses dois projetos estão prontos, praticamente. O de Guia de Pacobaíba tem 2 projetos, inclusive. Tem o do Suevo e tem um anterior ao do Suevo também. Tá entendendo? Então, lá já tem 2 projetos até. E o Museu Ferroviário Nacional. Então, isso são situações que já são possíveis de ser retomadas, entendeu? Inclusive, aquele prédio da Barão de Mauá ali, da Leopoldina, a minha previsão é que aquela porcaria, mais cedo ou mais tarde, vão meter fogo naquele prédio, porque está lá abandonado, não sei se serve para alguma coisa, mais nada, daqui a pouco o nego mete fogo naquilo lá, pegou fogo, mais uma coisa que foi perdida na história brasileira. Paciência. É triste. Entendi. Tá ok. Obrigado, Afonso. Obrigado, Valente. Então, a Lucélia vai dar um encaminhamento, né? Junto à Lúcia. Implementar isso para que tenha... Exato. Isso. Bom, um grande abraço aí, foi muito bom. Obrigado aí a todos aí. Legal. Romulo, muito bom te ver aqui de novo aí no grupo. Boa noite para todos, então. Saúde, principalmente.